Capítulo 31. Uma atmosfera romântica. O homem Sarel que está do outro lado da linha se assustou e ficou nervoso rapidamente. O que eu fiz de errado, senhor? Salem. Resolver isso. Haha. Ó senhor. Salem riu impotente. O que você fez para ofender o senhor? Teston. Quem é o senhor? Teston. Ele é alguém grande. Senhor. Sarel falou nervoso. Você nem conhece o homem que detém o crédito por 60% dos avanços científicos e tecnológicos do mundo? Senhor. Teston Eisenhower. Ó senhor. Salem riu friamente. Naquele mesmo segundo, o senhor. Sarel deixou cair o telefone e o suor escorria pelas costas enquanto o nervosismo e o medo tomavam conta dele. O que eu fiz? O senhor. Sarel desabou e desmaiou. Com o passar do tempo, a Sarel Enterprise e o Barian Orphanage e suas filiais caíram uma após a outra. Seus atos inescrupulosos foram continuamente divulgados às massas. O grupo Kings os suprimiu e os derrubou no chão. Finalmente, Sarel e sua companhia caíram sem nem saber o que fizeram para provocar o dragão divino. 2 dias depois, uma criança de 3 anos chegou à mansão Eisenhower com guarda-costas. O menino estava tão nervoso que se remexeu enquanto caminhava em direção à grande mansão. Ele estava abraçando um ursinho de pelúcia e olhando em volta. Seu rosto lembrava muito o de Rakis, especialmente seus olhos. Seu tom de pele é tão branco quanto o de sua mãe, Alena. Na frente da mansão estavam Matias e sua família. Eles estavam esperando Raquel chegar e estavam entusiasmados. Pai! Quando o garoto viu Rakis, pulou e correu em sua direção. Raquel, meu menino. Rakis correu e abraçou o filho. Eles conversaram um pouco e finalmente, Raquel, estes são seu avô e sua avó. Eles são meus pais. Diga olá para eles. O menino inclinou a cabeça, olhou para eles e fez uma reverência. Olá, vovô, vovó. Oh, meu neto. Genese não aguentou mais e correu para abraçar e levantar o neto. Você é tão bonito quanto seu pai, Raquel. Matias sorriu e sentiu um calor no coração ao segurar a mão do neto. Todos, inclusive ele, queriam muito um neto, não apenas para continuar a linhagem, mas para sentir o amor de seus filhos. Eles são seu tio Eston e sua tia Elaine. Rakis também apresentou seus irmãos. Olá, tio Eston e tia Elaine. Como vão vocês? O menino cumprimentou de forma fofa. Oh meu Deus, você vai ser mimado. Eston sorriu amplamente e bagunçou o cabelo de Raquel. Após o reencontro, eles viverão em harmonia. Alena deu à luz uma menina e chamou-a de Sana. Após sua recuperação, ela começou a questionar Rakis. Quem realmente é você? Onde estamos? Alena perguntou severamente. Ela não pôde sair devido à dor de barriga e não conseguiu ver onde realmente estava. O único lugar onde ela esteve foi o amplo quarto de Rakis. Suspiro. Vou te contar. Rakis é realmente meu nome verdadeiro. Meu nome completo é Rakis Eisenhower, um dos herdeiros da família Eisenhower. Ele respondeu. A família poderosa, não admira que você possa ter esse tipo de incenso de ervas. Alena assentiu com compreensão. É isso. Rakis olhou para ela de forma estranha. Já sei que você não é uma pessoa normal quando senti a aura de orgulho e superioridade em você. Portanto, embora esteja surpreso por você fazer parte da família Eisenhower, não estou tão chocado. Alena riu e respondeu a ele. Vou acompanhá-lo para conhecer a mansão. Quero que você conheça nossa nova casa. Rakis sorriu e a fez sentar na cadeira de rodas com a bebê Sana. Eles saíram da sala, dando as boas-vindas a um amplo e lindo jardim. O quarto de Rakis fica em frente ao jardim Eisenhower, que tem muitas flores extintas lá fora. Eles se viraram em direção ao centro da mansão, onde havia uma enorme fonte. Eles se voltaram para a casa principal. Saudações, jovem mestre e jovem mestra. As criadas e guardas curvaram-se para eles e continuaram o que estavam fazendo. Rakis acenou com a cabeça em resposta e continuou a empurrar Alena para dentro de casa. Saudações, cunhada. Você está bem agora? Olá, minha sobrinha.
Teston estava fazendo alguma coisa, mas quando viu Raquis e sua esposa entrando no salão, levantou-se e deu-lhes as boas-vindas. Estou bem, senhor. Teston. Obrigado. Alena sorriu docemente. AWW. Não me chame de senhor. Teston. Você é a esposa do Big Brother. Você faz parte dos Eisenhowers. Nossa família agora é muito pequena, apenas 4. Com você e as crianças por perto, nos tornamos uma família de 8. Teston acenou com a mão e insistiu em ser chamado apenas pelo nome. A família Eisenhower é tão pequena assim. Pensei que uma família tão poderosa fosse composta por um clã ou por alguma família grande. Alena ficou chocada. Não. Meu pai Matias era órfão e construiu o negócio sozinho. Ele abriu um café onde conheceu minha mãe Genese e aos poucos foi crescendo o negócio da família, transformando a Kings Industries, que é focada em tecnologia, no Kings Group, que engloba 55% do mercado de Betânia. Teston riu. O próprio pai construiu o grupo Kings. Alena ficou mais uma vez chocada. Um homem sábio e poderoso como Matias é perfeito demais para ser real. Raquis levou Alena até a balaustrada sul da mansão, de onde se podia ver a vista de 3 países diferentes. A vista era tão encantadora e com a brisa fria, Alena gostou de estar ali. Olá, vocês dois. Estão aproveitando seu tempo sozinhos? Matias apareceu atrás enquanto olhava para eles com alegria. Ah, pai. Você está bem aqui, Alena. Você está entediado? Matias perguntou. Um pouco, padre. Alena riu. Raquis, quais são os hobbies dela e onde ela é boa? Matias olhou para o filho e perguntou. Ela é boa em arquitetura e desenho, isso é certo. Raquis respondeu. Bem na hora. Matias bateu palmas. Vamos abrir nosso próprio escritório de arquitetura. Vou deixar Alena fazer o trabalho. Você concorda com isso, Alena? Alena engasgou. Oh, obrigada por me confiar isso, pai. Com certeza farei o meu melhor. Ok. Matias sorriu e assentiu. Ele se despediu e os deixou sozinhos. Capítulo 32. Qualquer pessoa que ousasse ser arrogante cairá. Quando Matias voltou ao escritório, o mordomo Cameron estava esperando por ele. O que você precisa, Cameron? Matias olhou para ele e foi até seu lugar. Mestre, os representantes do Reino Nodan e de mais 7 países marcaram um encontro para conhecê-lo. O mordomo respondeu. Por quê? Ele olhou para o mordomo. Alguns países, especialmente a Federação Trasex, já estão a planear uma guerra pela unificação em massa. Com o poder de Trasex e as suas nações vassalas, pode-se dizer que são impossíveis de derrotar. Mas as antigas nações que existiram durante pelo menos 500 anos ainda estão a planear para resistir a eles. Nodan quer comprar armas de nós em massa. Por que não fui informado disso? Toda a mansão Eisenhower estava focada no retorno das moças e dos jovens mestres, pois as notícias do mundo exterior não eram tão importantes. Matias pensou por um momento e assentiu. Informe todas as pessoas importantes do grupo Kings para comparecerem ao banquete de boas-vindas da minha nora e dos meus netos. E depois de organizá-los, diga a esses representantes que forneceremos armas a todos os países e continuaremos sendo neutros nesta guerra. Afirmativo. O mordomo fez uma reverência e saiu. Logo depois, Genese entrou na sala e trouxe chá para ele. Oi, Matt. Porque olá, Genese. O que minha garota quer? Matias lançou-lhe um olhar de flerte. Pare com isso, Matt. Aqui está. Ela riu e entregou-lhe o chá. Diferente de seu último look bagunçado, Genese parecia saída de um desfile de moda. Seu vestido preto curto chegando logo abaixo da coxa, pernas longas e seu cabelo preto preso em um coque apenas aparecia uma mulher elegante e ereta. Você está bem vestido. Aonde você vai? Ele disse. Surgiu um problema em causa. A máfia sanguinária lançou um ataque em um de nossos territórios. Então vou lá resolver. Ela suspirou. Então tome cuidado. Matias olhou para ela preocupada e avisou a coisa certa. Ela enviou docemente e saiu.
Matias viu sair enquanto ela viajava em sua nave e voou para longe. Embora Genese parecesse muito adorável e doce com sua família, ela é um monstro total no campo de batalha. Ela lutou contra os guardas da mansão em seu tempo livre e aprendeu inúmeras técnicas de batalha e táticas psicológicas para enganar seu oponente, garantindo-lhe assim o título de Devichos Demones. Quando ela se casou com Matias, ela revelou que não gostava muito de ficar abertamente e, em vez disso, gostava de ficar no escuro, fazendo suas coisas. Mas como ela não é tão rica e precisa trabalhar, ela abandonou a ideia. Mas ao se casar com Matias, ela finalmente teve a capacidade de fazer o que quisesse e essa se tornou a razão para Matias colocar Genese no comando do poder do submundo da família Eisenhower, a máfia eiseniana. Depois de vê-la sair do perímetro da mansão Eisenhower, ele voltou para seu escritório. Em uma sala da parte externa da mansão, havia 8 pessoas vestidas de terno sentadas em suas respectivas cadeiras. O velho mordomo Cameron está de pé, de frente para eles. Em nenhum momento, uma das pessoas sentadas bateu com a mão e olhou para Cameron. O que você quer dizer com fornecer armamentos a todos os países? Você quer que todos nós entremos em guerra enquanto o grupo Kings lucra com isso no final? Como vocês ousam? Eu não disse nada que fosse remotamente próximo disso. Não queremos nos envolver nos assuntos prejudiciais dos países e permaneceremos neutros neste esforço das nações opostas. Butler Cameron explicou calmamente, o que não foi bem recebido pelo furioso enviado. Como vocês ousam? Eu sou o enviado de Sua Majestade, o Rei. Por favor, saia. Isso é tudo o que vamos dizer. O mordomo fez uma reverência e saiu do local. Os guardas substituíram a posição do mordomo e conduziram os enviados que saíram furiosos. O mordomo voltou para a casa principal e entrou no escritório de Matias. Ele relatou tudo o que foi dito e acontecido na reunião. Aquele enviado só poderia ser arrogante se seu país tivesse algum poder escondido neles. Interessante. Cameron, execute minha ordem. Matias riu, mas com um brilho agudo e curiosidade nos olhos. Estou de ouvidos abertos, mestre. Cortar imediatamente todos os nossos negócios e conexões com Nodan e suprimir o distrito comercial de lá. Cortar todos os negócios no fornecimento de Nodan e fazê-los deixar aquele país. Organize nossos homens para cortar as linhas de abastecimento de Nodan e suas conexões técnicas com nossos principal. Matias sorriu divertidamente e girou a caneta e girou a cadeira giratória. Afirmativo, senhor. O mordomo saiu como se nada de estranho tivesse sido dito. Ele já não se importa com coisas assim, pois seu mestre já fez isso com uma grande empresa que o ofendeu uma vez. Quando isso aconteceu, a empresa e a família que a administrava faliram da noite para o dia. Quando a ordem foi executada, a economia do reino Nodan caiu drasticamente. Os bancos fecharam, as empresas foram forçadas a sair, a produção cessou, as pessoas perderam empregos e deixaram o país, e dispositivos tecnológicos como hovercrafts, IAs, navios e comunicações pararam completamente. Lentamente, até os crimes da família real foram revelados. Um por um, em todo o mundo, os negócios da família real, legais e ilegais, foram encerrados, destruindo a estrutura do país após 3 dias. O antigo território do reino foi tomado pela Federação e a última nação monárquica de Betânia caiu. Após esses acontecimentos, os 6 países que queriam resistir à facção Trasex ficaram assustados e acabaram anunciando secretamente sua rendição à Federação Trasex, e apenas informando a Federação que está preparada para a unificação. A Federação ficou, claro, preparada com documentos legais e planos para estabilizar facilmente as mudanças que a unificação traria à economia e à própria nação, uma vez que a unificação fosse bem-sucedida. Capítulo 33 A Madrinha. A essa altura, Genese já desembarcou em Causa, o continente onde o caos é tão comum quanto a troca de pele. Sua terra está repleta de gangues e grupos dominantes e, especialmente, das grandes máfias. Causa tem 7 máfias governantes e todos estão em guerra umas com as outras.
Uma das máfias mais guerreiras é a máfia sanguinária, governada pela família Sandos, uma família que se ramifica da grande máfia Azeilon, que governou o mundo construído de Asta nos últimos 100 anos da Era Antiga até os primeiros 300 anos da Era do Novo Mundo. A máfia sanguinária governava secretamente no mundo inteiro de Nodan. Eles tinham ligações com a família real e podiam provocar abertamente o povo, mas ainda assim precisavam se esconder do governo. Quando o Causa foi conquistado pelos humanos, a máfia sanguinária com algumas outras gangas secretamente aproveitou-se dos futuros residentes do continente e localizou seu domínio em Causa. O governo sabia o que estava acontecendo lá, mas não pode fazer nada porque não conhece todos os membros das gangues. Então, eles imploraram a outras máfias e gangues escondidas para atacar Causa e diminuir o controle da máfia sanguínea. Através da chamada, 5 grupos mafiosos responderam: Blacksky, Daemos, Red Crow, Kalem e Pieco. As 3 primeiras máfias mencionadas eram máfias iniciantes, mas têm uma grande conexão. As máfias Kalem e Pieco fazem parte das velhas famílias, cuja existência ultrapassa a da Era do Novo Mundo. Seu poder rivaliza ou até supera o da família Sandos e sua máfia. 9 anos após a colonização de Causo, foi criada a máfia Eiseniana, liderada por Genese Eisenhower. Ela se tornou a primeira pessoa a alcançar o título de madrinha, que foi aprovado pelas velhas famílias na Era do Novo Mundo por causa de sua inteligência, habilidades e habilidades. Ela rapidamente formou uma base forte e estável para a máfia eiseniana e assumiu o controle da costa oriental de Causo de Sanguine, o que fez a família Sandos odiar muito a máfia eiseniana. Mas quando descobriram que a máfia eiseniana está sob o comando da família Eisenhower que, na época, possuía pouco mais de 25% do mercado de Betânia, mas claro que ainda é uma parcela enorme, considerando que a segunda maior empresa da época que o grupo Sirius detém apenas 9%, eles ficaram com medo. Naquela época, o grupo Kings já estava envolvido no negócio de armamentos e poderia facilmente destruir a família Sandos. Mas quando Matias anunciou que, exceto pelos negócios clandestinos do grupo Kings, a máfia eiseniana seria separada do grupo Kings e não interferiria nos seus interesses, exceto nos negócios, é claro, eles tornaram-se mais corajosos. A partir daí ocorreram batalhas entre as máfias e as gangues. Criaram-se facções e surgiram conflitos por toda parte. Genese pousou a nave dentro do território da máfia eiseniana. Ela desceu da nave e foi recebida por seu consigliere, que foi quem respondeu a Genese, Elias Tádicos e aos 15 chefes de família da máfia eiseniana. Elias tinha 1,80 m de altura, braços largos, corpo forte, rosto esculpido, olhos penetrantes e sobrancelhas grossas. Sua aura dominadora fazia estremecer qualquer um que o visse. As 15 cabeças encararam Genese com Elias e todas se curvaram simultaneamente. Saudações, madrinha. À vontade. Ela acenou com a mão para baixo. Diga-me o que aconteceu. Afirmativo, senhora. Elias respondeu. Ele conversou e explicou o problema diretamente para Genese e ela ouviu atentamente enquanto caminhava com eles até a mansão eiseniana. Embora Causo seja dominado por máfias e gangues, os negócios e as pessoas ainda prosperam, embora sejam tributados pela gangue da máfia que os protege. Aparentemente, a família sanguínea tentou retomar a região de Sachum que é controlada por eles. Felizmente, os soldados e associados da sua máfia estavam na região vizinha de Kalius, onde treinavam. O ataque foi facilmente mitigado e os soldados permaneceram nas fronteiras para defender a região de quaisquer outros ataques. Acho que nossa inação no ano passado fez a máfia sanguínea pensar que somos alvos fáceis, hein? Ela sorriu estranhamente. Sim, madrinha. Todos os 15 chefes e Elias gritaram em afirmação e correram para seus postos, informando seus homens sobre o plano. Depois disso, o caos se instalou. Os moradores foram enviados para o subsolo para se protegerem e ficarem longe da luta. Todas as 15 famílias da máfia eiseniana sitiaram todos os territórios da máfia sanguinária no sul. Os homens do partido adversário resistiram com todas as suas forças e iniciou-se um longo período de conflito.
De volta a Siso, dentro da mansão Eisenhower. Depois que as ordens foram emitidas, as 15 famílias da máfia eiseniana e seus associados atacaram todos os territórios do sul da máfia adversária. Uma longa batalha começou entre a máfia sanguinária e a máfia eiseniana. De volta a Siso, Matias estava conversando com Stone sobre a nova descoberta da ciência. Pai, nossos cientistas fizeram um grande avanço ao descobrir como nosso cérebro funciona. Stone gorjeou. Ah, o que podemos esperar agora? Matias sorriu. A realidade virtual já poderia ser plenamente realizada e agora poderíamos viver como se estivéssemos em outro mundo. Stone respondeu alegremente. Trabalho bem feito. Matias bateu palmas. Os jogos podem ser feitos em VR agora. Com mais programação e procedimentos cuidadosos, poderíamos absolutamente. Seu filho respondeu. Muito bem. Comece uma empresa de jogos e, quando a tecnologia estiver concluída, deixe-me criar um jogo para ela. Você está criando um jogo pessoalmente? Stone engasgou e olhou para o pai, incrédulo. Seu pai raramente se envolvia pessoalmente em projetos, pois estava muito ocupado gerenciando todos os negócios. Vou apresentar ao mundo o que realmente é o cultivo. Matias congratulou-se. Capítulo 34 Os rápidos avanços de Betânia. Adeus, padre. 7 meses se passaram. Finalmente, depois de muito planejamento e atenção cuidadosos, a Federação Trasex finalmente anunciou a unificação do mundo sob a Federação Betânia. O povo exultou e havia procura de emprego em todo o lado. As empresas tiveram a chance de crescer e aceitar o fluxo de funcionários. Os ônibus espaciais foram criados com sucesso e, lentamente, Betânia está se transformando em uma civilização galáctica. A jornada em busca de planetas habitáveis começou em massa. King's Technology iniciou uma filial chamada King's Games. Com a conquista no setor cerebral da ciência, a verdadeira aplicação em VR foi apresentada às massas. As cabines VR foram vendidas pelo preço de 3.000 créditos betanianos ou 4 a 5 mil dólares. Orgulha-se de ter um servidor com capacidade de 17 brontobytes que poderia lidar com muitos dados, e ainda assim era considerado melhorável. Uma IA chamada Protector, programada pela elite da divisão tecnológica, gerencia e protege os dados. A primeira plataforma Immersive VR chamada Sky apresentou às pessoas um mundo totalmente novo. Eles poderiam mudar suas formas e voar no céu. Matias também deu uma entrevista coletiva às massas e apresentou um jogo que apresentará ao mundo um novo lugar, Mundo Imortal, o mundo do cultivo. Uma vez lançado o tipo de programa que o VR utiliza, ele entrou em sua sala tecnológica e fez cálculos e programas com seus enormes supercomputadores para criar a maior demonstração do mundo dos imortais. Ao terminar de programar o jogo, ele apareceu diante da imprensa e anunciou: experimentaremos um novo mundo, um mundo onde o cultivo é uma necessidade para viver. Vamos descobrir juntos o verdadeiro mundo de antigamente. O jogo Immortal World foi lançado ao público e, assim que entraram no mundo, ficaram pasmos. Pavilhões flutuantes, bestas espirituais, diferentes criaturas, demônios e bestas divinas foram apresentados ao povo. Eles estavam espalhados por aldeias em todo o mundo. As pessoas programadas eram tão realistas que realmente se sentiam como pessoas verdadeiras. Legados de seitas, imortais e demônios estavam escondidos em todo o mundo imortal, e alguns deles são verdadeiras técnicas de cultivo. As pessoas ficaram maravilhadas e estupefatas. A partir daquele dia, os problemas foram resolvidos através do mundo imortal. Se você não jogar Immortal World, será considerado estranho e assustador. As empresas foram estabelecidas dentro do mundo e lá continuaram a ganhar dinheiro. O RMT também foi aprovado lá, então o Immortal World se tornou uma das fontes de dinheiro do povo. Encontrar uma relíquia lá pode render pelo menos 10.000 créditos. Quando o Immortal World também foi introduzido, a guerra em caos parou e foi transferida para o Immortal World. Os territórios foram criados à custa do combate aos agricultores indígenas.
Lentamente, eles também perceberam que o cultivo dentro do jogo também poderia beneficiar o mundo real, tornando o mundo imortal ainda mais procurado. Materiais do Alfan que podiam armazenar e transmitir dados também foram importados por Matias através da abertura de um portal. O servidor foi atualizado de 17 brontobytes para 33. Outros jogos também foram contribuídos por outras pessoas utilizando o sistema de programação da imersão. A ciência também fez avanços através das VR-Techs, acelerando os avanços de Betânia. Lentamente, em pouco mais de 19 anos, Betânia se transformou em uma verdadeira civilização avançada, onde até os hovercrafts são coisas do passado. Quando Matias considerou o mundo completamente desenvolvido, ele já planejava encenar sua morte. Todos os Eisenhowers foram chamados para voltar para casa. Nos últimos 19 anos, a família cresceu de apenas 7 para uma família de 15. Rakis e Alena tiveram mais um filho. Ston casou-se com uma hacker que ele considerava bonita e deu à luz 2 filhas, e Elaine, depois de após a inspeção exaustiva de todos os homens da família, casou-se com Aleister Ganos, que conheceu quando ele se disfarçava como uma mulher normal. Ela deu à luz um lindo menino. Raquel também constituiu família com o herdeiro do grupo Sandan, que era sábio em negócios. Atualmente eles têm um menino. Matias estava deitado em sua cama, parecendo que já estava perto de seu último suspiro. Meus 3 dragões. Matias proferiu fracamente, cuide da família e de sua mãe. Não deixe isso cair em seu reinado. Não vou dividir o negócio com vocês 4, pois isso pode iniciar um conflito desnecessário. Você todos devem administrar o grupo de forma inteligente e igualitária. Sim, pai. Rakis fungou. Faremos tudo o que pudermos, pai. Ston enxugou as lágrimas. Sentirei sua falta, pai. Elaine escondeu sua tristeza com um sorriso. Sentirei sua falta, vovô. Raquel disse. A velha senhora Genese nem consegue falar porque ainda chora. Nos encontraremos novamente, pois este não é o meu reino. Não sou tão fraco e estou apenas voltando para onde pertenço. Nos veremos. Matias sorriu fracamente e deu seu último suspiro. Matthew, filho de Cameron que substituiu seu falecido pai, endireitou-se e colocou o punho na frente do peito. Adeus, Lord Eisenhower. Todos os membros da família Eisenhower e da máfia eiseniana que estavam do lado de fora se levantaram e se curvaram em direção à casa principal. Notícias em todo o mundo anunciaram o falecimento do chefe dos Eisenhowers. Aleister Ganos, finalmente recrutado por Matias, olhou para ele com indiferença e determinação. Ele conhecia a verdadeira identidade de Matias, conforme foi dito diretamente por ele. Quando ele descobriu que Matias era o Deus divino que expulsou os humanos de Alfan, ele ficou surpreso e assustado. Mas com o passar do tempo, ele percebeu que era apenas um homem comum como qualquer outro, só que era poderoso demais. Alguns ficaram tristes, alguns sentiram empatia, alguns ficaram felizes e exultantes. Sem o conhecimento deles, um homem estava sentado de pernas cruzadas dentro da torre da independência da antiga Federação Trasex, olhando para longe com medo. Ele não está morto. Ele estava apenas dando uma desculpa para retornar ao seu reino. Esta foi Rosicine, a ex-presidente da Federação Trasex que viu a verdadeira forma de Matias. Depois de morrer, Matias deixou uma canção para o mundo se lembrar dele, O Meu Caminho. Quando Genese viu o papel, ela chorou alto. Ela designou o maior cantor para cantá-la para as massas, e isso acabou fazendo com que as pessoas sentissem emoções confusas. Alguns ficaram tristes, alguns ficaram aliviados por ele e alguns ficaram com raiva por causa de sua ostentação. Capítulo 35 – Ascensão à Deidade Universal. Agora, fora do mundo de Betânia, bem longe dele, Matias estava de pé e respirava o ar inexistente no vazio. Senti falta de ser um deus, não vou mentir. De repente, uma notificação do sistema perturbou sua paz. Você recebeu um influxo de pontos de fé e pontos de criação. Você atingiu o limite do estágio da Deidade Universal. Você quer avançar? Sim. Ok.
Avance, Matias afirmou, enviando ao host o conhecimento básico da criação. De repente, uma enorme onda de informações assaltou o cérebro de Matias. Ele estremeceu e fechou os olhos devido à dor. Ele voou apressadamente e finalmente caiu na plataforma da criação. Depois de um tempo exaustivo, Matias finalmente abriu os olhos. Diferente de seus olhos profundos e escuros do passado, seus olhos agora continham um espaço profundo e estrelado cheio de conhecimento. Parecia que apenas olhar nos olhos dele seria capaz de fazer você compreender as leis. Quando o Ser Supremo estava criando uma bola de absoluto, ela explodiu e as coisas foram criadas. Tudo isso separou-se dentro do nada, tornou-se um solo negro sem vida. Ele viu isso e criou o primeiro sol e a lua a partir das coisas. Quando o Ser Supremo criou a terra, os animais e seus súditos ressuscitaram, ele criou o céu. Quando a ira do Ser Supremo de todas as criações caiu, ele criou o inferno. Quando todas as coisas foram feitas para a criação da terra, do céu e do inferno, surgiu o tal de todas as criações, contando com o Yin e Yang. Com o tal, o Yin e o Yang, o caos e a ordem foram formados. Com o caos e a ordem, a vida floresceu mais uma vez. O Ser Supremo deixou sua criação com o tal, o Yin e o Yang, o caos e a ordem para administrar. Com o caos, mundos se formaram. Com a ordem, tudo se estabilizou. O tal abrange todas as coisas, com o Yin e o Yang complementando tudo. Mas não é tão fácil administrar o universo em expansão com leis insensíveis que dependem apenas dos instintos. Os criadores foram feitos para gerir a sua própria região e serão continuamente criados enquanto o universo em expansão se expandir. Puta merda, isso é loucura. Matias estava com a língua presa. A criação simplesmente entrou em sua mente de uma só vez. Foi um milagre que ele compreendesse isso. Parabéns, mestre. Você superou o obstáculo para se tornar considerado um mestre da região. Você quase completou a ascensão ao posto de deidade universal. Shaira caminhou até ele e sorriu docemente. Oh, Shaira, faz muito tempo que não nos vemos. Matias olhou para ela e assentiu. Seus pontos de fé e pontos de criação agora serão eliminados. Ela falou. Matias olhou para ela distraidamente. Então como vou criar mundos? Espere, mestre. Deixe-me terminar primeiro. Seus pontos serão convertidos em pontos místicos. Será sua pontuação de avaliação para seu título e classificação de deidade universal. Shaira olhou para ele e riu. Oh meu Deus, isso me assustou. Matias suspirou de alívio. Outra notificação chegou do sistema que chocou ele e ela. Devido ao anfitrião ter realizado uma tarefa oculta, viver com a criação, por mais de 50 anos, você recebeu 1 milhão de pontos de criação e 15 pontos místicos. Impossível! Shaira ficou boquiaberta. Por quê? Você está chocado por causa dos míseros milhões de pontos de criação? Claro que não. Estou chocado por causa dos pontos místicos. É impossível receber pontos místicos antes do ranking de deidade universal. Ela gritou. Os olhos de Matias se arregalaram. Devido à posse antecipada de pontos místicos, a conversão do sistema de 1 para 100 mudou para 1:50 da manhã. Os pontos místicos que você recebeu totalizaram 378.237. Você recebeu o título de Deidade Reverenda Terrestre. Você recebeu a soberania preliminar sobre a galáxia Anã Branca, conectando seu domínio ao seu Sovereign Galaxy. Onde está a galáxia Anã Branca? Parece ridículo e pequeno, Matias perguntou a Shaira. Shaira sorriu e riu. A galáxia Anã Branca é o nome soberano da Via Láctea. A Via Láctea é manca e pequena. Matias olhou para a parte inferior da plataforma de criação e lá apareceu uma ampla visão da Via Láctea. Comparado ao universo em expansão que a divindade suprema e os 4 primordiais criaram, sua galáxia, a Via Láctea, é realmente fraca e pequena. Shaira respondeu. Então onde está a maior e mais legal galáxia? Matias perguntou. Essa será a galáxia primordial, uma galáxia que é 3 milhões de vezes maior que a galáxia Estígia ou a galáxia conhecida por vocês como Andrômeda.
Shaira respondeu. Santo. O queixo de Matias se abriu. Espere. Matias de repente pensou em algo enquanto seu domínio se fundia com a galáxia abaixo. Se eu for considerado soberano da Via Láctea, posso voltar para a Terra. Afirmativo. Sua alma simplesmente retornará ao seu antigo corpo. Ótimo. Ele tentou convocar seu painel de criação, mas sem sucesso. Ele estava nervoso e assustado. O que está acontecendo? Shaira sorriu e respondeu calmamente. Como você agora é uma deidade universal, a orientação do sistema não será mais necessária. O sistema será substituído por um almanaque da criação, onde você poderá desenhar e fazer sua criação, coisas criadas por outros criadores e pelos 4 primordiais. Então como posso voltar? Onde está a Terra? Ele perguntou. Apenas espere que seu domínio e sua galáxia se conectem. Embora seu domínio seja invisível para qualquer pessoa por causa da barreira, ele ainda estará conectado e integrado no centro de sua galáxia. Você saberá então instintivamente onde está a Terra. Ok. Matias assentiu. Então, do que se trata a soberania preliminar? Ele perguntou. A soberania preliminar é a sua autoridade suprema sobre a galáxia. Mas como você ainda é apenas uma deidade universal, você precisaria ascender ao rank Deus universal para acessar toda a sua autoridade, planetas e estrelas desabitados fora de sua galáxia e absorvá-los em seu domínio. Seu domínio e a galáxia anã branca foram finalmente conectados. Os olhos de Shaira brilharam de repente e ela sorriu para Matias. Ótimo! Matias aplaudiu. Para mim, já se passaram mais de 100.000 anos desde que estive fora. Como estão meus amigos? Eles já estão mortos. Como ficará meu corpo? Quantos anos vou ter? Ele pensou. Então, seu corpo flutuou e se transformou em sua forma transcendental. Seu corpo transcendente então desceu e pousou em sua terra natal, Terra. Bip bip. O som de um monitor hospitalar assaltou seus ouvidos. Ai! Ele sentiu dores por todo o corpo, tentou se mover, mas só conseguiu levantar um pouco a mão. Irmão. Capítulo 36 Terra. Para mim, já se passou mais de 100.000 anos desde que estive fora. Como estão meus amigos? Eles já estão mortos. Como ficará meu corpo? Quantos anos você terá? Seu corpo flutuoso e se transformou em sua forma transcendental. Seu corpo transcendente então desceu e pousou em sua terra natal, Terra. Bip bip. O som de um monitor hospitalar assaltou seus ouvidos. Ai! Ele sentiu dores por todo o corpo, tentou se mover, mas só conseguiu levantar um pouco a mão. Irmão. De repente, alguém falou em choque. Ele fechou para abrir os olhos e, na sua frente, estava um adolescente de 16 anos olhando para ele com espanto e alegria. Chave. Ele respondeu fracamente. Ei, mano, você está realmente acordado. O homem chamado que pulou de alegria e o abraçou rapidamente, o que o fez estremecer de dor. Que descobriu isso e rapidamente descobriu, desculpe. Ei, preciso ligar para Jeremy. Que disse alegremente. Quanto tempo eu dormi? Ele disse. Cerca de 2 meses, mano. Chave respondida. Puta merda, apenas 2 meses. Espere, tudo isso foi um sonho. Matias de repente fez uma careta. Foi tudo um sonho ou o quê? Que olhou para ele de forma estranha. Não, Matias. Enquanto ele estava em pânico, uma voz lole soou pela porta. Alguém se abriu e lá estava alguém que Matias menos esperava. Shaira. Matias olhou para ela com alegria. Sua paixão? Onde? Que sabia que Shaira era a paixão de Matias, então, como amigo, ele queria torná-lo um pouco decente. Essa não é Shaira. Quem é ela? Que olhou para a Shaira na porta com cautela. Não é minha paixão, Shaira. A Shaira que eu realmente conheço. Matias estava animado e tentou se levantar, mas ainda estava um pouco fraco. Ao ouvir como ele se referia a ela, Shaira sorriu docemente. Idiota! Meu nome não é realmente Shaira. Meu nome é Nua. Como na deusa mãe Nua, irmã e esposa de Fuxi. Matias olhou para ela. De fato, eu sou. Ela assentiu.
Ótimo nome você tem aí, Nua. Que assentiu com aprovação. Ele pensou que Matias só disse isso para fazer referência ao nome, mas Matias pensava o contrário. Como um homem que esteve com Shaira, ou Nua, ele sabia que mesmo que ela não fosse uma deusa criada pelo sistema, ela teria sido uma verdadeira divindade com sua indiferença a qualquer coisa. Mas ele não esperava que fosse Nua, uma deusa do seu mundo. Mano, Matias olhou para aqui, você poderia, por favor, nos deixar em paz um pouco? Sim, ok. Que acenou com a cabeça distraidamente, pois não esperava que Matias o fizesse ir embora, lembre-se. Irmãos antes das vadias. Sim, sou leal à constituição da constipação. Matias riu e enxotou o amigo, que riu ao sair. Fora da sala, que pegou seu telefone e discou um número. Ei! Broger, Bromete está acordado. O homem do lado de fora do telefone gritou com entusiasmo, sério? Sim, e aparentemente, ele conheceu uma garota em seus sonhos que se tornou realidade. Cara, essa garota está linda. Que riu, cara, isso é loucura. O homem chamado Ger riu também. De volta ao quarto de Matias, ele questionava Nua. Como você desceu até aqui? Eu sempre faço isso quando estou entediado. Nua riu. É inato que as divindades desçam a um mundo que elas conhecem. E como eu me originei aqui, terei, portanto, a capacidade de descer aqui sem ser rejeitado pelo mundo. Oh, então, você pode fazer o que quiser aqui. Você pode voltar quando quiser. Ele assentiu e então percebeu algo, como vou voltar? Seu domínio está conectado apenas ao núcleo da galáxia e, portanto, você não poderia simplesmente voar em direção a ele. Você precisa acessar sua mente da criação para que seu corpo ou alma se teletransporte para a plataforma de criação. Shaira respondeu. Então posso fingir que estou dormindo e depois ir para a plataforma? Ele perguntou. Seu corpo pode até vir com sua alma se você precisar. Ela assentiu. Obrigado por todas as informações, Nua. Matias agradeceu e sorriu. Afinal, é meu trabalho. Respondeu Nua. Depois disso, ela saiu da sala e deixou que entrar mais uma vez. Ela disse aqui que ele já estava dormindo devido ao cansaço, ao que assentiu e correu para o quarto preocupado. A essa altura, a alma de Matias já retornou à plataforma de criação. Sua alma estava envolvida por uma aura transcendente que a protegia de qualquer coisa. Nua também já estava lá, de pé na plataforma. Nua olhou para ele e sorriu. Você chegou bem na hora. Agora você verá um dos usos dos Mystic Points. Ao ouvir isso, Matias ficou na expectativa. Ele olhou para onde Nua estava olhando e ali apareceram túneis espaciais. Lentamente, objetos celestes como asteroides, estrelas e planetas. A quantidade de pontos místicos que você possui será a quantidade de objetos celestes que você será capaz de atrair para o seu domínio. Você está com sorte, pois atraiu 17 estrelas maduras e 5 planetas. Matias ficou maravilhado. Toneladas de asteroides e coisas saíram do túnel. Alguns asteroides colidiram e formaram mundos preliminares. Alguns apenas flutuavam e orbitavam estrelas e grandes planetas. Isso vai acontecer todos os dias, então espere muitas coisas. Ela sorriu. Agora aplicarei meus insights do conhecimento básico da criação. Como posso aplicar leis agora que o sistema acabou? Ele perguntou. Pense nisso. Sua mente agora tem a capacidade da mente da criação e agora tem toda a autoridade sobre qualquer coisa em seu domínio, incluindo leis. Ela respondeu. Matias fez o que ela disse. Ele pensou no tal de todas as coisas e em suas extremidades. Ele aplicou-a a todas as áreas do seu domínio e tornou-a o núcleo de todas as leis. Logo, abaixo da plataforma, onde todas as coisas estão englobadas, um trigrama em Yang apareceu e brilhou sobre todos abaixo, abrangendo-o com seus leis. Capítulo 37 O novo domínio de Matias. De repente, em todos os mundos, pessoas que treinaram até os extremos de sua profissão e compreenderam com a vida alcançaram a iluminação.
Aqueles nos reinos de cultivo que tocavam o guzeng produziam filhos que convocavam belos bandos de grus, dançando ao som da música. Aqueles que entenderam as extremidades da espada produziram o coração da espada, tornando-os um com a arma. Aqueles que jogavam xadrez eram iluminados e moviam-se de acordo com as suas leis e a sua manipulação chegava ao extremo. Lentamente, o domínio de Matias foi introduzido no caminho de todas as coisas. Em seguida, ele mudou como leis de Alfã. Uma enorme barreira envolvendo o avião. Expandiu-se mais 7 vezes, criando mais 7 continentes gigantescos. Ele abriu o almanaque da criação pelo pensamento e libertou diferentes tipos de bestas, demoníacas e divinas. Com o conhecimento das leis da criação e seus ramos, ele pregou aos seres abaixo, iluminando todos eles. Algumas feras se transformaram em dragões, algumas em Kun e Peng, algumas se transformaram em fênix e algumas se transformaram em suas formas extremas. Elfos evoluíram para os grandes espíritos, possuindo habilidade e compreensão da natureza ao extremo, dando-lhes a capacidade de acessar qualquer vida da natureza, como árvores e plantas. Algumas plantas foram iluminadas e cantaram pregações por todo o seu domínio. As rochas se transformaram em golems humanoides e formaram uma estrutura requintada. Y e Tiankai, que voltou do mundo de Tianxuan com seus filhos e esposa, se beneficiou e compreendeu as leis. Outros humanos que também ascenderam, totalizando 147.000, banharam-se em leis. Depois de pregar, para evitar que o velho problema voltasse a surgir, ele criou espaços para a humanidade desenvolver suas civilizações. Ele limitou a área para que, uma vez que os humanos construíssem coisas além da fronteira, uma maré de feras a destruísse. Ele tornou as áreas óbvias criando uma barreira de cúpula visível. Para cada continente, haverá 3 reinos, cada reino terá 7 cidades sob seu comando e cada cidade poderá administrar 3 aldeias. Ele também criou minerais celestiais dentro de Alfã para fazer armas. Ele então cortou todos os mundos abaixo de Alfã, o fornecimento de energia primordial. Eles precisariam de técnicas de cultivo que pudessem perfurar a barreira para obter energia primordial, para obter energia do espaço, ou através do cultivo da fé que ele fez recentemente para que papas devotados pudessem tomar emprestado o poder do reino divino. A essa altura, os cultivadores estavam privados de energia, diminuindo sua quantidade. Em vez disso, as leis foram usadas para controlar a natureza, criando assim a magia. Os mundos foram então abastecidos com mana, a forma mais baixa e diluída de energia primordial. Tornou-se apenas uma energia e não pode ser usada para o cultivo adequado. Depois de fazer isso, os mundos certamente serão separados em 2 tipos de mundos, mundos que dependem de leis e mana, e mundos que dependem de leis e compreensão extrema. Com isso, foi criada uma nova estrutura para os mundos. Os mundos recém-criados estavam queimando com lava e começando a se formar. O domínio de Matias tem atualmente 1000 estrelas, 22 das quais maduras, 90 planetas, 12 dos quais recém-criados a partir de asteroides, e centenas de milhares de asteroides flutuantes. Oh, espere! A árvore do reino, que estava absorvendo nutrientes do mundo de Alfã, gerou 70 novos planetas e os liberou. Agora, 140 planetas estão orbitando a coroa de tamanho galáctico da árvore do reino. Agora que ele pensou nisso, a antiga tecnologia de Betânia que via uma enorme árvore galáctica era a árvore do mundo. Que ridículo, pensou Matias. As estrelas se organizaram e planetas e asteroides orbitaram-nas, formando os sistemas. Agora que terminou de organizar seu domínio, ele assentiu com satisfação e retornou à sua plataforma. Ele começou a desenhar algo parecido com um dragão feito de pequenas estrelas. O que você está fazendo, mestre? Nua perguntou enquanto olhava curiosamente para o almanaque da criação. Quando você me disse que o túnel espacial abriria todos os dias, eu queria fazer algo para estabilizar tudo, para que algumas estrelas ou planetas não fizessem barulho de repente sem minha permissão. Matias respondeu sem olhar para ela. Estabilizador. Nua inclinou a cabeça confusa. Neste momento, Matias finalmente terminou. Voila.
Apresento a vocês, seres galácticos. O que eles fazem? Ela perguntou. Devore estrelas e planetas que estão chegando ao seu limite e dê origem a novos com o excesso de energia. Ele sorriu largamente como se estivesse orgulhoso de sua obra de arte. Gênio! Nua assentiu com aprovação. Depois de fazer isso, ele convocou 3 deles e os fez viajar pelo espaço com seu ambiente hostil. Eles começaram a devorar asteroides que os deixariam satisfeitos por no máximo 1000 anos. Ele então elevou o plano de Alfan e o envolveu com fumaça negra, escondendo-o dos mundos inferiores. Ainda posso criar mundos, Nua? Matias se perguntou. Sim, embora não seja como antigamente, usando pontos de criação. Ela assentiu. Como? Ele perguntou. Ao usar uma certa quantidade de seus pontos místicos, você será capaz de criar qualquer nível de mundos. Seus pontos místicos serão restaurados amanhã, mas a quantidade de objetos celestes que você será capaz de atrair será menor. Ela respondeu. Matias assentiu e fechou os olhos para pensar. Um túnel espacial se abriu, atraindo centenas de milhares de enormes asteroides. Ele lentamente se transformou em um avião e flutuou perto do fundo de Alfan. Uma enorme barreira circundava o avião, estabilizando lentamente a condição interna. Ele abriu o almanaque da criação e criou muitas ervas espirituais e animais espirituais. O solo do avião se transformou em um solo muito fértil e a água espiritual fluiu para as fendas do avião, criando longos rios. Ele colocou todas as ervas espirituais e animais lá e também plantou uma árvore da vida no meio, sem a geração de elfos. Lentamente, a árvore da vida enraizou-se em todo o plano, energizando os nutrientes de todo o solo e plantas. Os espíritos animais tornaram-se a fonte de nutrientes para as plantas, enquanto as plantas se tornaram a fonte de nutrientes para os animais. Pronto! O subplano de Alfan, quem? Matias assentiu satisfatoriamente. Capítulo 38 Uma família feliz. Oh! Você não me disse que estava apenas criando um subplano. Noé falou de repente com um toque de arrependimento em sua voz. Por quê? Ele disse. Alfan tem o atributo, expansão infinita, certo? Usando isso, você pode criar qualquer coisa interna, como reinos, espaços e submundos e planos. Shaira explicou. Oh! Matias deu uma palmada no rosto. Ele encolheu os ombros e aceitou. Depois de terminar seu trabalho e olhar para ele com satisfação, ele deixou de voltar ao seu corpo na terra. Quando ele partiu, o caos começou a se espalhar pelos mundos. Com o súbito desaparecimento do QI primordial inferior, o cultivo parou lentamente. Eventualmente, as civilizações de cultivo desmoronaram. Pessoas normais tendem a restabelecer seu domínio e combater esses cultivadores. As civilizações do mundo retornaram ao seu estado pré-científico. Alguns mundos que tinham gênios talentosos e inteligentes descobriram cedo a existência de mana e ganharam como substituto do QI. Embora seja a energia mais inferior, ainda pode ser usada como energia. E com a compreensão das leis, eles iniciaram novas civilizações mágicas em seus respectivos mundos. Por causa da mana, algumas rochas se transformaram em pedras de mana, minerais antigos contendo QI inferior diluídos e criaram veias de mana, plantas se tornaram ervas mágicas e algumas das bestas espirituais mais fracas se transformaram em bestas mágicas inferiores. Os mundos que não tinham gênios e talentos se transformaram em um mundo de mortais, contando apenas com futuros avanços científicos. No quarto do hospital, Matias acordou lentamente. Ele ainda estava, é claro, na cama, enquanto Ki e outro homem olhavam para ele. Ele está acordado, mano. Ki gritou de repente. Muito alto, mano. Matias reclamou fracamente. Oh, culpa minha. Ele se deu um tapa. Oh meu Deus, Matt. Você nos deixou preocupados por 2 meses. O homem do outro lado da cama falou de repente. Ele tinha um rosto maduro, porém pequenino, e usava roupas de estudante. Oh, olá, Jeremy. Como você está? Matias riu fracamente. Por que é você quem está fazendo essa pergunta? Eu deveria ser quem está perguntando, como vai você?
Jeremy olhou para ele e bagunçou seu cabelo, bagunçando-o. Matias se sentiu feliz. Nos últimos 3 anos na Terra, esses 2 meninos eram a única família que ele tinha. Ele foi rejeitado pela família por causa de um escândalo 5 anos antes e foi forçado a trabalhar mesmo tendo apenas 11 anos. Quando chegou à 8ª série, conheceu os dois como colegas de classe. Eles eram ricos e poderiam até ser considerados um pouco ricos, já que a família de Ki possui uma loja de ferragens, enquanto a família de Jeremy possui uma fábrica. Quando se tornaram amigos pelo mesmo pensamento, Ki e Jeremy dividiram o fardo de cuidar de Matias e, mesmo assim, não se preocuparam com isso. Os pais de Ki e Jeremy também foram gentis e aprovaram o que fizeram. Como Matias era inteligente, ele se tornou ajudante de Ki e Jeremy quando eles precisaram nos estudos. Obrigado, mãe e pai. Matias riu e olhou para Ki e Jeremy respectivamente. Idiota! Mesmo que Ki seja uma menina, eu nunca me casaria com ele. Ele é muito estúpido. Jeremy resmungou. Ei, não é legal. Ki soluçou brincando. Eles começaram a provocar um ao outro, deixando Matias rindo muito. As aulas já começaram e agora que você acordou precisamos voltar a frequentar regularmente. Então cuide-se a partir de agora. Jeremy disse seriamente. Claro que eu poderia cuidar de mim mesmo. Não sou uma criança. Matias revirou os olhos e riu. Qual é a data de hoje? Ao que respondeu, 21 de outubro de 2021, mano. Matias ofegou. Eles lançaram alguma música nova nos últimos 2 meses. Ki semicerrou os olhos, quem? De repente, ele percebeu, TDONGI. Ah, sim, eles fizeram. Já transmitimos há muito tempo. Ele respondeu, dê-me um telefone. Ki acenou com a cabeça e deu a ele seu telefone antigo há 2 meses, um da Xiaomi. Ele procurou e lá, uma música chamada, Fios, foi postada há 20 dias. Ele rapidamente clicou e ouviu a obra-prima. Vendo que ele já está relaxado, Ki e Jeremy se despediram e saíram da sala. Em algum lugar além do cosmos, um trono galáctico flutuava no espaço. A silhueta de um homem do tamanho de milhões de galáxias olhou para o horizonte do espaço e de repente curvou os lábios para cima. Um candidato promissor. Nos encontraremos quando você atingir uma determinada classificação. A silhueta desapareceu como se nada existisse e as galáxias voltaram à sua calma habitual. 5 dias se passaram. Com o poder e a força da alma de Matias, com a orientação de seu poder divino e poder de criação, seus ferimentos sararam rapidamente, mas não tão rápido a ponto de fazer os médicos questionarem a realidade. Embora achassem que era um milagre, ainda poderia haver pessoas que se curassem muito rapidamente. Os seus 2 pais, amigos ficaram felizes por ele ter curado rapidamente e Matias finalmente recebeu alta do hospital. Os 2 amigos pagaram a conta e o levaram ao café da família de Ki. Como eu poderia retribuir a vocês 2? Matias olhou para eles com gratidão. Compre-nos alguns tacos infernalmente bons e consideraremos o feito realizado. Ki sorriu. Vou fazer para você alguns tacos celestiais que podem literalmente deixar você ficar forte. Você é muito magro. Matias deu um soco de brincadeira no braço de Ki. Ai! Ki fingiu dor e chorou, o que fez os 3 rirem. Fique bem e deixe-nos cuidar de você. Se você puder, depois de se tornar um empresário, o que é tecnicamente possível com sua inteligência e criatividade, apoie-nos também. Jeremy respondeu com sinceridade. Eu vou, Jeremy. Matias assentiu. Se você tiver a chance de recomeçar e ver o desenvolvimento da humanidade, você aceitará. Porque a pergunta de repente. Sim, posso estar. Vou deixar fluir. Posso aprender muitas coisas lá. Jeremy pensou por um momento e acenou com a cabeça em resposta. Caramba, sim. Eu me questionei o que eu gostaria de estar lá. Como uma figura misteriosa no escuro. Uau! Que de repente imaginou muitas coisas malucas e começou a se mover de maneira estranha. Jeremy deu um tapa na cabeça de Ki para detê-lo. Capítulo 39 Uma terra nova ou velha.
Desculpe pela espera. Eu sei que você não suporta o case, você sabe. De repente, uma mulher caminhou até eles carregando uma bandeja de café e convidou. Ela olhou para que de forma estranha e colocou a bandeja na mesa e fez um movimento circular com o dedo na têmpora. Mãe, que viu isso e sincero de indignação, o que fez os três apenas rirem. Você está bem agora, Matias? A mãe de que mandou-se e olhou para Matt preocupada. Aquele acidente de 2 meses deve ter sido doloroso. Como o que você sonhou nesses 2 meses, ainda se lembra? Ela disse. Matias parou de repente e olhou para ela. Ele apenas enviou e disse, no meu sonho, eu era um Deus que criou os mundos e a vida. Ah, ótimo sonho. Ela concordou. Eles continuaram conversando e logo pararam. Jeremy pediu-se e fez uma reverência para se despedir. Matias acenou em despedida e os três voltaram para casa. Quando chegou em casa, um homem alto estava sentado no balcão. Ele então olhou para cima e viu Matias e traição. Ele os cumpriu e disse coisas. Depois de arrumar e organizar suas coisas, ele dormiu. Ele passou de volta à plataforma da criação e retomou sua posição de Deus. Nua estava lá e curvou-se para cumprimentá-lo. Saudações, mestre. Nua, eu poderia criar um mundo semelhante à Terra com os eventos e as pessoas também iguais, seguindo a trajetória dos eventos deste mundo até hoje. Ele disse, sim, mestre. Por quê? Ela perguntou. Quero criar um mundo semelhante ao da Terra, mas com o início alterado desde o início da Terra. Ele disse. Ela assentiu e acenou com um almanaque próprio. Mas era muito mais antigo que o dele. Este almanaque detém o recorde de todos os mundos do universo em expansão. Ela convocou seu poder e pediu permissão a Matias para invocar seu poder de criação. Lentamente, abaixo da plataforma, um pequeno mundo tomou forma. Era um mundo que consistia em um continente. Era exuberante e cheio de plantas e árvores. Não sei o que você quer mudar, então fiz algo assim. Ela disse, obrigado, Nua. Ele sorriu e desceu para aquele mundo. Ele criou humanos fortes e feras fortes. Ele fez do núcleo do mundo um enorme fornecedor de energia primordial. Ele acelerou um pouco o tempo e ali surgiu um continente com algumas ilhas menores. Ele acenou com a cabeça satisfeito e perguntou a Nua, que horas são para a Terra? Aproximadamente 255 milhões de anos antes do ano atual. Ela respondeu. Ele assentiu e voltou para a plataforma de criação. Ele ajustou as leis da Terra e a deixou. Eu quero reencarnar uma alma neste mundo. Morto ou vivo? Vivo. Ela assentiu e respondeu, sim. Você quer que o reencarnador morra neste mundo ou ainda possa voltar? Ainda posso voltar. Sim. Basta desejar e convocar uma parte da alma daquele reencarnador e criar seu corpo lá. Ele assentiu e fez o que ela disse. Ele desejou e cortou uma parte da alma de Ki e Jeremy, o que fez os corpos dos dois empalidecerem. Ele formou alguns suplementos para a alma e criou um corpo semelhante ao deles. Ele apagou algumas de suas memórias e incutiu novas para pelo menos persuadi-los a não tirar a própria vida. Ele também pensou em algo e colocou um novo tipo de besta que de repente ele pensou em todos os seus mundos, bestas ômega. Omega Beasts foram feitas para acabar com mundos. Será lançado se um mundo já estiver totalmente desenvolvido. Uma vez desenvolvido, irá contra toda a criação e encherá o mundo de destruição. Tornar-se-á forte ao ponto de os seres galácticos o sentirem. Os seres galácticos são seus inimigos com o ser que devora a besta com o mundo e cria um novo. Ele também criou uma besta alfa por precaução, para que se o ser galáctico sentisse isso mais tarde, a besta alfa lutasse contra ela. Se a besta ômega vencesse, a besta se tornaria um ser pseudo-galáctico e seria caçada pelos verdadeiros seres galácticos. Mas se a besta alfa vencesse, a besta morreria e espalharia a energia por todo o mundo destruído e o consertaria. Matias conseguiu se tornar o primeiro inimigo na vida de Ki e Jeremy no mundo. Ele fez leis que foram feitas para a Terra, mas que poderiam ser aplicadas a todos os mundos e planos.
Imortalidade, invocação e diferentes tipos de energia serão espalhados por todo o domínio. Ele aplicou imortalidade para que Jeremy os deixou por conta própria. Ele acelerou o tempo em um pouco mais de 255 milhões de anos para ver o que eles farão. Shaira disse de repente, como você acelerou o tempo em 255 milhões de anos, levará pelo menos 1 hora para que ele seja totalmente concluído. Ao que Matias assentiu em compreensão. Ele olhou para seus pontos místicos e viu que estava dividido pela metade. Ele olhou para Alfan e lá reinos foram construídos. Alguns dos especialistas em estágio de ascensão voaram para outros continentes e estabeleceram seitas dentro da área onde os reinos deveriam ser construídos. Matias riu de sua engenhosidade e olhou para suas seitas. Com as leis pregadas em todo o país, Dael Maelstrom, nome ascendente Bai Shang, um especialista em estágio do imperador, estabeleceu a seita do caos. Com sua força e habilidades, rapidamente subiu ao topo. Eles controlavam quase 1/4 do território do continente e, portanto, eram donos do que havia dentro. Ele liderou exposições para erradicar feras, treinando discípulos para matar feras usando o poder do caos. Os discípulos que não conseguissem aprender como usar a energia do caos seriam enviados para a área de trabalho e se tornariam escravos. Alguns dos discípulos da seita do caos foram ao extremo e praticaram o uso da energia do caos sem o QI primordial. Sem a proteção do QI primordial, os riscos de ser destruído vivo aumentarão 5 vezes. Muitos morreram, mas alguns tiveram sucesso e se tornaram indivíduos poderosos ao longo dos anos. Capítulo 40 Tesouros. Em Betânia, a exploração espacial tornou-se muito mais difundida. Transporte naves espaciais e ônibus espaciais foram enviados um após o outro. As naves utilitárias de Betânia encontraram chiturões de asteroides nos últimos 5 dias de abertura do túnel espacial e descobriram muitos novos materiais e combustível. Eles também descobriram o seu primeiro planeta habitável, um dos frutos da árvore do mundo. Eles entraram no mundo e migraram para lá. Eles descobriram muitas feras mágicas e lutaram contra elas pela supremacia do mundo. Frotas de naves espaciais viajaram em direção ao novo mundo para fornecer apoio ao primeiro pelotão. Outras naves espaciais continuaram a migração para expandir seu império galáctico. Alexander Eisenhower, um de seus descendentes, tornou-se o comandante-chefe de todas as frotas espaciais. Satara, um dos mundos sob uma civilização mágica descoberta a partir de um telescópio mágico, a frota de Betânia a 100 anos-luz de distância deles e começou a se preparar para combatê-los fora de seu mundo. Eles construíram naves gigantescas e as encerraram em uma esfera espacial feita de magia espacial. Na Terra, uma enorme guerra eclodiu entre feras e humanos que resultou em um enorme banho de sangue. Muitos pedaços voaram para fora da atmosfera do mundo. Em um dos asteroides, Matias viu algo que o deixou chocado. Havia uma longa haste que continha uma forte energia caótica. Ele correu até lá e avaliou. É feito pelo seu amigo. Nua ofegou. Vou deixar aqui e fortalecer mais. Ele sorriu e segurou-o com as 2 mãos. Ele atraiu a energia do caos e envolveu o bastão com ela. Acima, eles voltaram para a plataforma com Nua ainda ofegante. O que aconteceu com você? Ele perguntou. É simplesmente incrível para um mortal criar tal tesouro. Nua balançou a cabeça, certo. Em relação aos tesouros, alguém está tentando criar um. Eu o impedi, interrompendo seu progresso no último estágio, então precisarei que você inspecione se quiser algo parecido em seu reino. Ela disse, ok, onde? Em um mundo mortal sem magia. Como alguém criou um tesouro sem magia? Isso é o que há de incrível nisso. Nua desceu com ele e chegou diante de um mundo que é tão grande quanto a Terra. Vamos descer. E eles fizeram. Este mundo foi chamado Azanta. É composto por diferentes países e ainda não foi totalmente colonizado. Eles desceram até a cidade de Tânia e lá viram um velho se esforçando para imbuir magia em um anel. Matias assentiu e permitiu que terminasse até a metade.
De repente, uma enorme nuvem de tempestade se reuniu no topo do artesão, o que o assustou e também o deixou feliz e animado. Ele sabia que criar um tesouro poderoso poderia provocar uma tribulação. Isso significa que ele conseguiu. O relâmpago apareceu, mas o relâmpago desviou da chave e convocou um homem mascarado. Quem é você? O artesão perguntou com nervosismo e medo. Vejo que você está fazendo um tesouro. O que você pretende que ele realize? Você o fez com que propósito? O homem mascarado perguntou. Para fortalecer minha família e me orgulhar. Quero que o anel tenha autoridade sobre o que eu quero que ele seja. O artesão respondeu. Oh, que ousadia da sua parte! O homem mascarado riu de todo o coração. Posso permitir que você complete este tesouro sem sofrer tribulações. Ele falou. Quais serão as consequências? Eu sei que há. O artesão disse cautelosamente. Claro, você poderia passar o conhecimento de como criar um anel apenas para seus descendentes e eles não sofrerão tribulações. Somente seus descendentes terão a habilidade de criar esses anéis. Como sua criação envolve as leis, você precisa ser preso aqui neste mundo e todos os seus descendentes que sabem da existência dos anéis com você. O homem mascarado riu friamente. Você vai fazer isso? O homem mascarado voltou à sua vibração anterior de felicidade e pulou e balançou na frente do artesão. Sim. Após um período de muita consideração, o artesão assentiu hesitantemente. Muito bem. O mascarado abrangente estendeu a mão. Em sua mão, um anel que possui uma aura semelhante ao anel que o artesão criou. Deixe seu sangue neste anel. O homem mascarado pediu e o artesão assentiu. O artesão pegou uma pequena faca e cortou uma pequena parte do dedo e uma gota de sangue caiu no anel. Este anel será meu. Ele tem autoridade sobre todos os anéis que serão criados por seus descendentes. Se seus descendentes usarem indevidamente ou colocarem o mundo em perigo usando os anéis, eu agirei pessoalmente, desativarei todos os anéis e acabarei sua linhagem, entendeu? O homem mascarado sorriu. Sim, senhor. O artesão assentiu com medo. Qual o seu nome? O homem mascarado perguntou antes de desaparecer. Aquele anel. O homem mascarado assentiu e desapareceu sem deixar vestígios. As nuvens de tempestade também surgiram como se não existissem. Eu deveria criar supervisores para não precisar fazer todo o trabalho. De volta à plataforma, Matias tirou a máscara e pensou em voz alta. Sim, você realmente deveria. Nua assentiu. Ele pegou seu almanaque da criação e criou uma figura de acordo com seu gosto e concedeu-lhe autoridade sobre as leis de seu domínio. Um tempo depois, 10 homens mascarados brancos vestindo smoking preto, chapéu preto, casaco preto, enquanto seguravam uma bengala preta flutuavam na frente dos dois. Saudações, mestre! Eles se curvaram simultaneamente enquanto tiravam os chapéus. À vontade, supervisores. Devo confiar a vocês o gerenciamento das leis e me reportar se algo importante acontecer. Matias assentiu com aprovação e acenou com a mão para dispensar luz. Faremos como você experimentou, mestre. Eles responderam simultaneamente e voaram para diferentes possibilidades, espalhando-se por todo o domínio. De repente, o movimento da Terra foi detectado por Matias e Nua. Eles olharam e viram um túnel espacial estendendo-se de repente em direção a Alfan. 2 pessoas subiram. Um deles certamente foi nocauteado. De repente, a prosperidade de 255 milhões de anos do mundo já terminou. Fim do vídeo.